Vou perder equipe com pouco cadastro e vou perder dinheiro com pouco cadastro? A gente vai responder essas duas perguntas, tá bom? Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde, então vem comigo. A gente vai entender as características do novo financiamento entre parâmetro e teto e a implicação disso em repasses, e eu estou falando tanto de cadastros individuais quanto cadastros domiciliares, assim como no possível ou não impacto no credenciamento de novas equipes e também no fechamento de equipes. Tudo isso está envolvido, então vem comigo, vamos lá. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês, vamos localizar você. O novo financiamento, ele é um conjunto de regras que determina a avaliação dos serviços e o repasse de recursos para a atenção primária à saúde, né? Ele está em vigor, está válido desde 1º de maio de 2025, na portaria 3.493 de 2024, e tem pouquíssima coisa escrita ainda. Então, nós temos a portaria 3.493, a portaria 161, apresentando o detalhamento do componente 2, a nota metodológica da portaria 161, que é o do componente 2. Tudo isso para você. No novo financiamento, existe sim uma mudança de cultura em relação ao Previne Brasil, porque no Previne Brasil o que se valorizava era o aumento da base cadastral individual, ou seja, cadastro era igual a dinheiro, então quanto mais, melhor. Então, a ideia do Previne Brasil era de fomentar um aumento da base cadastral individual em todo o país. E isso aconteceu. Só que, no novo financiamento, este acúmulo de cadastros não é a solução, não é desejado, tá? Então, diante disso, qual é a palavra-chave? Qual é a chave da boa gestão no novo financiamento? É a palavra parâmetro. Como assim? No novo financiamento foi criado o parâmetro e o teto. O parâmetro é a média, é o padrão, é aquilo que se espera de uma equipe de acordo com o tamanho da base populacional do município. Como assim? O Ministério da Saúde organizou os parâmetros de cadastro por equipe, seja equipe de saúde da família, equipe EAP de 20 ou de 30, de acordo com o tamanho do seu município, por intervalo. Até 20 mil habitantes, entre 20 a 50, entre 50 e 100, acima de 100. Então basta você saber qual é a sua população. Atualmente, o Ministério da Saúde está levando em consideração a estimativa da população IBGE ano 2024. Não mais o censo 2022, estimativa da população IBGE ano 2024. E ele verifica em qual categoria você se encontra. Se é até 20 mil habitantes, entre 20 e 50, entre 50 e 100, acima de 100 mil habitantes. Diante disso, ele vai te dizer, olha, o que eu espero como parâmetro para a sua equipe de saúde da família é um valor X. E você pode ir até o teto, que não é a meta, é o pode acontecer. E aí, muita gente não entende sequer o que é a palavra parâmetro. Parâmetro é uma característica, uma variável, uma norma, uma medida, um princípio ou um padrão. A gente pode entender dessa forma aquilo que se espera como uma média desejada, como um parâmetro desejado para a equipe de saúde da família e para a equipe de EAP, seja de 20 ou de 30 horas. Então, diante disso, lá na portaria 3.493 tem isso aqui. Primeiro, para a saúde da família. Se o seu município tiver até 20 mil habitantes, o parâmetro é 2 mil pessoas. O teto é 50% do parâmetro, a mais, óbvio. Então, se o seu município estiver entre 20.001 e 50 mil habitantes, o parâmetro ele sobe, ele vai para 2.500 pessoas. E o teto, 3.750. Se o seu município estiver entre 50 mil habitantes e 1 e 100 mil, o parâmetro ele vai para 2.750 habitantes. E o teto vai para 4.125. Se
o seu município tiver acima de 100 mil habitantes, o parâmetro é de 3 mil habitantes por equipe e o limite, o teto, é de 4.500 pessoas. Por que eu começo com saúde da família? Porque é a modalidade mais comum na atenção primária brasileira, tá? Mas também temos equipes EAPs de 20 e de 30 horas. Lembrando que a equipe EAP não possui a obrigatoriedade de ter agente comunitário de saúde na sua composição mínima. Não possui, tá bom? Por exemplo, se eu tiver uma equipe EAP de 30, qual vai ser o meu parâmetro? Vai ser de acordo com a população. Então, até 20 mil habitantes, 1.500 pessoas. Até entre 20 mil e 50 mil, 1.875 pessoas. Se o seu município tiver entre 50 e 100 mil, o parâmetro vai para 2.063. E se o seu município tiver acima de 100 mil habitantes, o seu parâmetro vai para 2.250 pessoas. Por que o parâmetro de um EAP de 20 é menor do que uma ESF? Primeiro, a ESF ela tem uma carga horária maior, que é de 40 horas, e a composição dela também é maior. Então, dessa forma, a possibilidade de ter uma área de abrangência maior, ela numericamente se justifica, ok? Jamerson, só uma dica. Eu posso ter agente comunitário de saúde dentro de uma EAP de 30 ou de 20? Pode, ele só não faz parte da composição mínima obrigatória. Mas se o meu município quiser colocar, sem nenhum problema. Qual é o recorte, qual é o parâmetro, para uma equipe EAP de 20? Vai variar conforme a população do seu município. Então, 1.000 pessoas para municípios até 20 mil habitantes, 1.250 pessoas para municípios entre 20 e 50 mil, 1.375 pessoas para municípios entre 50 e 100 mil habitantes e 1.500 pessoas para município acima de 100 mil habitantes. E aqui está o teto, como a gente já ensinou a calcular. Tá bom, Jamerson, mas ainda tenho algumas dúvidas. Vamos lá. E se eu tiver equipes abaixo do parâmetro? Então vamos dizer que aqui é o parâmetro, eu estou abaixo do parâmetro. O que é que vai acontecer no novo financiamento? Primeira coisa. O Ministério da Saúde ainda não foi claro quanto ao método de cálculo. Na portaria 3.493, ele diz que no denominador do componente 2 vai ser aplicada a população do município. Mas, Jamerson, como assim? Vamos dizer que eu tenho um município de 10 mil habitantes e eu tenho 5 equipes de saúde da família. Ok, ele está no teto, 100% de cobertura. Uma dessas equipes tem apenas 1.200 pessoas cadastradas e o mínimo desejado deveria ser 2.000 pessoas. Como é que o Ministério da Saúde vai lidar com essa equipe? Primeira coisa, o que é que está lá escrito na portaria? Será aplicado como referência à população do município. Como assim? Eu vou colocar 10 mil habitantes para ser o denominador do meu componente 2? Não é isso. Infelizmente, o Ministério não foi didático, não escreveu e não publicou. Isso é verdade. Então, vamos lá. E também não tem essa metodologia de cálculo no CISAB. Inclusive, no CISAB versão 2 não tem, só tem o resultado. Quando falei no vídeo anterior, assista o vídeo anterior, tá? Que eu falei do CISAB versão 2. Ainda não foi publicado o detalhamento, mas já tem resultados parciais do componente 2. Lá no CISAB versão 2, acesso restrito. Acessa o vídeo anterior que eu expliquei isso. Então, o que a gente espera? A gente espera que o Ministério pegue a população do município, divida pela quantidade de equipes e esse resultado ele aplique nas equipes que não atenderem o parâmetro da base cadastral. É o que a gente espera, é o que eu espero, mas isso não está escrito. Então, por exemplo, vamos dizer que esse município tem 11 mil habitantes. 11 mil dividido por 5 equipes. Então, vamos fazer isso aqui no celular. Vou abrir aqui a calculadora do meu celular. Então, vamos lá. Calculadora. 11 mil. Perdão, vamos lá. 11, 1, 2, 3, dividido por 5, vai dar 2.200. Tá aqui, ó, 2.200. Lembra qual era o parâmetro? Se um município tiver 100 mil habitantes, ele está abaixo de 20.
e o parâmetro seria 2.000 habitantes. Como uma dessas equipes está com apenas 1.200 cadastros, não dá para saber como é que o Ministério vai agir com clareza, porque isso não está publicado. Ele escreveu que vai ter como referência a população do município. Então, eu estou pensando aqui em uma metodologia de cálculo, que poderia ser 11.000 dividido pela quantidade de equipes, vai achar um resultado, aqui deu 2.200, e poderia ser aplicado para aquelas equipes que tiverem uma reduzida base cadastral. O que é que vai acontecer realmente com os resultados do componente 2 e do componente 3? Existe a possibilidade de que, ao final do período de transição, que encerra agora em maio de 2025, nós tenhamos perda financeira ou redução de repasse, porque está todo mundo recebendo a categoria bom, tanto saúde da família quanto EAP, durante o período de maio de 2024 a maio de 2025. Isso implica em R$6.000 de repasse por equipe de saúde da família e um valor menor para a equipe de 20 e de 30, a equipe ESF de 20 e de 30 horas. Então, provavelmente, a partir de maio, essas equipes com resultado frágil e que vão ter scores baixos, nós tenhamos uma redução de repasse e ele baixa a categoria de bom, tá bom? Se o município tiver acima do teto, independente do resultado da dimensão cadastro e independente do resultado da dimensão acompanhamento, ele não passa da categoria bom, porque está lá escrito na lei. Mas, se o seu município ele tem essa equipe baixinha, tipo 800 cadastros, será que ele perde credenciamento? Ele não perde. O Ministério ele não pode cancelar o credenciamento, porque o novo financiamento ele não é a PENAB, ele é uma determinação de repasse de recurso, ele não tem a ver com habilitação de serviço. Regras de habilitação, credenciamento é na PENAB, não é no novo financiamento. Então o Ministério da Saúde ele não fala sobre credenciamento no novo financiamento. Vamos explicar? Como é que não perde? O credenciamento de equipe de saúde da família e equipes de AP não é dependente da cobertura populacional e nem da base cadastral. O Ministério da Saúde, o que é que ele analisa para liberar um credenciamento de uma equipe? Ele verifica se existe teto disponível para a implantação das equipes. Como assim? Pega a sua população, divide pela regra de cálculo para a equipe de saúde da família e para a equipe AP de 20 e de 30, e depois ele compara com a quantidade de equipes que existem no seu município, já habilitadas, e verifica se existe teto disponível ou não. Segundo, você tem que fazer o pedido de credenciamento pelo gestor. Não adianta ter equipe cadastrada no Senes com produção que vai gerar credenciamento, isso não existe. Tá bom? Isso é mito. E no Brasil, mito é uma coisa que não é boa. Vamos lá. Então, há necessidade de vocês abrirem o e-gestor no acesso restrito e fazer o credenciamento do seu pedido de equipes, ou de saúde da família, ou equipe EAP. E aguardar a avaliação do Ministério. E como é que ele vai fazer a avaliação? Primeiro, o Ministério ele tem que verificar se tem dinheiro para te pagar. Ou seja, ele verifica se há disponibilidade orçamentária. Ou seja, será que quando eu aprovar essa equipe, eu consigo continuar pagando ela? Ou seja, isso é a avaliação de disponibilidade orçamentária. Esse termo é uma maravilha para dizer o seguinte: será que eu tenho dinheiro para te pagar? Depois ele vai avaliar o seguinte: como foi feito esse pedido que você fez? Há coerência? Não há coerência? Às vezes o pedido ele pode ser acatado de forma total ou parcial ou negada. E quem faz essa avaliação é o setor responsável lá na atenção primária no Ministério da Saúde. Então a avaliação final sempre depende do Ministério. E por fim, não existe regra de perda de credenciamento por reduzida base cadastral, porque nada foi publicado sobre isso. Você só perde credenciamento de uma equipe se você passar um período longo sem envio de produção. Essa é a regra básica. Ou se você retirar essa equipe do Senes e ficar um tempo maior sem que ela seja ativada. Você também perde credenciamento. Tá bom? São essas duas possibilidades. Quer saber mais? Quer entender desse assunto com mais profundidade? Se inscreva na minha tutoria online em grupo
É sempre um encontro por mês, duração 2 horas, com um grupo de pessoas tão interessadas que querem estudar e crescer como você. O valor por pessoa é de R$180. Nós já fizemos o primeiro encontro da turma 1. Nós teremos outras turmas. Vai ser sempre um encontro por mês, tá bom? Esse encontro ele tem duração média de 2 horas. Ele é gravado, tem material de aula, material de leitura, exercícios, legislação base, pasta virtual para você baixar e estudar, comprovação de participação, e todo o encontro é gravado. Sim, caso você não possa participar desse encontro, mas você fez a inscrição e fez o pagamento, você vai ter acesso à gravação na íntegra desse encontro para você estudar de onde você quiser, tá bom? Então eu te faço um convite. Acesse aqui o QR Code e faça a inscrição na minha turma de tutoria online. Vai ser um prazer. O número ele é seleto para que a gente não perca qualidade com você, tá bom? Então eu estou te esperando. Abre a câmera, faz a leitura do QR Code, vai abrir um link, é um link de inscrição, que vai ter as principais informações sobre a minha tutoria online. Estou te esperando, tá bom? E para finalizar, primeiro, muito obrigado. Você que chegou até aqui, deixa o nome do seu município, o estado e me diz como é que está a sua gestão de base cadastral. Tem equipe no seu município que tem baixa base cadastral ou equipes que tem muito acima do teto, tá? Isso pode acontecer principalmente quando o seu município ele não está em 100% da cobertura de saúde da família ou de equipes de AP de 20 ou de 30, e aí acaba sobrecarregando algumas equipes e tendo uma base cadastral enorme. E acaba a equipe ela ficando sufocada e não se comportando como atenção primária. O comportamento da equipe ele fica muito mais ambulatorial do que a atenção primária. Esse é um tema delicioso para a gente analisar, tá bom? Então, primeiro, muito obrigado. Deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva aqui no canal e também me segue lá no Instagram. Tô te esperando, na conta Jamerson_J. Até logo, até o próximo vídeo.